Olá, querido, querida. Hoje o tema proposto é o feudalismo. Feudalismo que você teve a primeira vez na sua vida a oportunidade de ver lá no ensino fundamental, mas não ficou muito legal, não é verdade? Pela segunda vez, você viu no seu ensino médio, mas que também, acredito eu, que não resolveu definitivamente todo o conteúdo. Hoje, nós teremos a oportunidade de estudar mais uma vez o feudalismo, a parte política, econômica e social. Venha comigo, acompanhe os slides. Definição: estrutura econômica, social, política e cultural desenvolvida na Europa entre os séculos V e XV, em substituição à estrutura escravista romana. O contexto foi a queda do Império Romano do Ocidente, século V, a Pax Romana, século I, fim da política de expansão romana, dificuldades do abastecimento das tropas romanas nas fronteiras, isto é, nos limes do Império, alteração na estrutura militar romana, onde foram adotadas novas estratégias junto ao inimigo, a redução de soldados nas legiões, a migração dos povos bárbaros no século IV, povos chamados de federados incorporados ao Império Romano, como visigodos, ostrogodos, burgúndios, imperadores manipulados, a invasão dos hunos com o seu maior guerreiro, isto é, um dos maiores guerreiros do seu tempo, século V, Átila, o Huno, chamado pelos cristãos o flagelo de Deus, e por último, o fim do escravismo romano. Século IX, invasão territorial, povos bárbaros, mais a ruralização, mais a descentralização política, isso tudo, então, portanto, gera a formação do feudalismo. O feudalismo, então, portanto, pessoal, na verdade, é uma mudança de comportamento dentro de uma Europa que passa por transformações com o fim do Império Romano, com o fim da proteção das legiões romanas aos reinos, então, portanto, que faziam parte do Império. As legiões romanas não os defendem mais e, por conta disso, há uma necessidade de se readequar toda essa sociedade ao novo tempo. E para isso, gente, o feudalismo ele acaba se desenvolvendo de forma específica na Europa Ocidental. Para entendermos melhor, acompanhe o slide. Períodos da Idade Média. A Idade Média pode ser dividida em dois momentos. Vamos lá, preste atenção. Primeiro, Alta Idade Média, que vai dos séculos 5 ao 10. Baixa Idade Média, que vai do século 10 ao 15. Auge da Idade Média entre os séculos 11 ao 13, crise do feudalismo, século 14. Mediante as invasões bárbaras, os reis europeus precisaram pedir ajuda à nobreza. Siga o slide. Por conta da ajuda dada aos nobres, aos reis, os reis concederam benefícios, privilégios e até mesmo terras aos nobres. Vamos lá, feudo. Propriedade concedida pelo rei aos senhores feudais mediante a ajuda militar contra as invasões bárbaras. Os feudos eram compostos da seguinte forma: composição do feudo: manso senhorial, terra do senhor, onde ficava o seu castelo; manso servil, terras arrendadas aos camponeses; e o manso comunal, terras coletivas, onde o camponês produzia para sua própria subsistência e uma parte era dada aos reis. A economia feudal, portanto, se baseava na agricultura autossuficiente, não comercial. Vale lembrar, querido, querida, que a economia feudal ela não ficou restrita apenas à atividade agrícola. Botino, mas espera aí. Vem cá, o comércio, ele desapareceu? Não, o comércio ele ficou restrito a praças específicas, como, por exemplo, Antuérpia, Amsterdã, ok? Nunca se esqueça disso. Durante a Idade Média, a atividade econômica predominante foi a agricultura, correto? Porém, o comércio não desapareceu. Vejamos agora a composição da sociedade feudal. Siga o slide. A sociedade feudal, portanto, ela é resultante da fusão de elementos de ordem romana e germânica. Vamos às romanas. Vilas, predomínio do latim, cristianismo e o sistema de colonato. Os germânicos deixaram
agricultura autossuficiente, ausência de comércio monetarizado, isto é, com a utilização de moedas, não há a utilização de moedas, padrão ou padrões de honra, lealdade e justiça, concessão de terras, destaque nos combates, tradição oral das leis e a imobilidade social. A sociedade feudal, portanto, é rural, sem mobilidade e dividida em 3 ordens. No topo da pirâmide social, temos a figura do rei. Depois, representando o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, camponeses, servos e vilões. A sociedade feudal, portanto, queridos, é uma sociedade fechada, uma sociedade de ordens, uma sociedade estamental, sem mobilidade. Vejamos os slides. Relações de poder entre as ordens. Princípio básico da Idade Média, a obrigação servil. Corvéia, talha, captação, formimariagem e albergagem. Então, pelo que vocês observaram no slide, a obrigação servil era, portanto, o momento em que o camponês, que precisava de terras de proteção, solicitava junto a um senhor feudal, dono de terras e precisando de mão de obra para trabalhar nas suas terras, esse acordo, eu preciso trabalhar, você precisa de alguém para trabalhar. Então, a partir daí, o princípio básico da Idade Média, portanto, é a obrigação servil. Cuidado, queridos, aqui a relação é entre servos e senhores. Vejamos os slides. A relação entre senhores é chamada de suzerania e vassalagem. A suzerania e a vassalagem aconteciam de acordo com um juramento de fidelidade entre os senhores ou cavaleiros e a investidura. Querido, querida, tome sempre cuidado com essa relação de suzerania e vassalagem. Lembre-se sempre do seguinte: o vassalo é aquele senhor ou cavaleiro quem pede a ajuda a um senhor mais poderoso. Isto é, o vassalo é aquele quem pede a ajuda. E o suzerano? Suzerano é aquele quem dá a ajuda. Então, portanto, o vassalo pede e o suzerano dá. Lembramos também que o suzerano mais poderoso de um reino é o rei. Então ficamos por aqui. Não se esqueçam que, ainda em feudalismo, precisamos trabalhar o período do auge do feudalismo e da crise do feudalismo. Com certeza nos veremos em aulas mais adiante, ok? Queridos, é isso aí. Estude, estude sempre, clique sempre, clique estude.